Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando uma nova edição do Opinião. E recebe hoje, com muito prazer, online, o colega jornalista, comentarista do Opinião, Cláudio Zaidan, e também Roberto Mohamed, advogado e também nosso comentarista. Boa tarde, meu caro Cláudio Zaidan, muito obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Chico. Olá, Roberto. Uma saudação para todos os colegas, para toda a audiência da Cultura Litoral. Vamos embora para mais uma prosa. Muito obrigado, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Roberto. Obrigado pela presença mais uma vez. Meu caro Zaidan, o governo Trump está completando um ano. Completou, na verdade, um ano. E eu dizer ao Roberto agora há pouco que a sensação que, pelo menos eu tenho, uma sensação de quase que exaustão em termos de governo Trump. Tantas foram as ações, as atribulações provocadas por Donald Trump no mundo inteiro, essa sensação de cansaço, quase que de exaustão. Qual é a sua avaliação, meu caro Zaidan, depois de um ano de governo Donald Trump, que parece que está até no final, parece que já se passaram 4 anos. Como é que você avalia, que balanço você faz, Zaidan? Bom, Chico, seria interessante sabermos o que o Trump toma no café da manhã, né? Mas ele parece inesgotável na sua capacidade de produzir manchetes. E como ele é histriônico, né? Tudo que ele faz acaba tendo um tom, ou acaba recebendo um tom grandiloquente, né? Mas é bom notar que os problemas não serão superados, não desaparecerão quando o Trump encerrar seu mandato, no dia 20 de janeiro de 29. Os problemas não desaparecerão. O Trump não é a excrescência, ele não é a exceção. O Trump faz o que os governos dos Estados Unidos fizeram ao longo da história, pelo menos depois da segunda metade do século XIX. Em relação ao México, um pouco antes, já na primeira metade do século XIX, quando os Estados Unidos surrupiam terras mexicanas. O prontuário de crimes dos Estados Unidos é longo. O que acontece é que o Trump faz as coisas de maneira escancarada. Um pouco por vaidade, um pouco por esse histrionismo, que também tem uma relação direta com vaidade, né? O histrionismo carrega sempre uma grande dose de vaidade, mas ele não modificou a política externa dos Estados Unidos. Só que ele faz de tal maneira que parece que ele é um inaugurador de uma nova era. Estamos restaurando a doutrina Monroe, que agora será Donroe, né? Uma referência ao prenome de si mesmo, né? Donald Trump. Mas a doutrina Monroe nunca foi abandonada desde a década de 20 do século XIX. Ela foi concebida pelo presidente Monroe exatamente na década de 20 do século XIX e nunca desapareceu. E os Estados Unidos, essa sequência de ações criminosas agora em relação à Venezuela, aquela série de assassinatos no Mar do Caribe, assassinatos, não há outra palavra, e sem, inclusive, que o assassino soubesse quem estava morrendo. Assassinatos. Um atentado terrorista em um porto venezuelano. E, por fim, o sequestro do presidente da Venezuela. Essa sequência de atos criminosos. Os Estados Unidos fazem isso há mais de um século. Há mais de um século. Fizeram na Nicarágua, na década de 30, com Franklin Delano Roosevelt, um dos mais importantes presidentes da história dos Estados Unidos. Mas o modelo do porrete já havia sido inaugurado por outro Roosevelt, Theodore, no começo do século XX. Foi feito na Guatemala por Eisenhower. O bloqueio criminoso contra Cuba, ele é esboçado no governo Eisenhower. O Kennedy é eleito em 1960, e oficialmente o bloqueio é colocado em prática, é realizado no governo Kennedy,
portanto, são quase 65 anos de bloqueio criminoso. O Barack Obama fez coisa muito parecida na Líbia, na Síria, devastou esses países. A Líbia ainda não se recuperou da situação caótica. Bill Clinton fez a mesma coisa na Sérvia, um ataque a um país europeu e matando civis, inclusive. Houve ataques contra a torre de televisão de Belgrado, matando civis. Fizeram isso na África, participaram do assassinato de Lumumba, participaram do assassinato do Sankara, o grande líder revolucionário de Burkina Faso, foi quem, inclusive, mudou o nome de Alto Volta para Burkina Faso. O Reagan invadiu Granada, um país que, à época, tinha 70 mil habitantes, dizendo que representava um perigo para a segurança dos Estados Unidos, porque eles estavam construindo um aeroporto e ele disse que seria utilizado pelos soviéticos. O aeroporto era construído pelos britânicos, inclusive, da amicíssima de Reagan, Margaret Thatcher. Então, nada mudou. Ele faz as mesmas coisas que os outros. O Obama, Biden fizeram isso na Ucrânia. E o Biden praticou uma política criminosa em relação ao problema entre Rússia e Ucrânia. Então, Trump, ele é histriônico, realmente é cansativo, né? Porque ele não para e produz essas histrionices o tempo todo. Mas ele não é uma exceção. Ele é a continuidade da política externa dos Estados Unidos há um século e meio. Muito bem. Cássio Mohamed. Zaidan, a gente já conversou sobre isso, mas me parece que cada vez mais a sociedade americana vai tendo a democracia atacada. O que aconteceu em Minnesota foi uma coisa assim horrorosa, né? E o comportamento da ICE já era no primeiro mandato dele. O Biden errou porque não extinguiu a ICE, porque ela tem uma superposição de atribuições com a Polícia de Imigração, com o Departamento de Imigração. Os caras são recrutados de forma propositadamente entre racistas, entre supremacistas. Dizem que ela é uma coisa horrorosa. Mas o que me espanta mais é que, nesse caso, eles tentaram... Eu acho que nem a turma do Bolsonaro, na pandemia, conseguiu ser tão negacionista do óbvio. Porque com as imagens passando ao fundo, eles continuavam dizendo que a mulher estava querendo matar o agente da ICE. Eles negam a imagem que está sendo passada e são agressivos em relação a isso, justificando o injustificável. A reação das autoridades de Minnesota, do estado e de Minneapolis, foi um negócio assim absurdo, né? O prefeito e tal. Só que todos declarando, eu não posso ir além disso, porque ele ameaçou colocar tropas federais no estado. Ele está atacando a democracia, ele quis colocar tropas federais na Califórnia. Quer dizer, ele está... Eu não sei, eu tenho nitidamente, Zaidan, porque é o seguinte, o que é a pergunta que eu quero te fazer? Ele não tem direito à reeleição. Mas me parece que ele não vai deixar o cargo. Porque o Trump não é um cara que confie em alguém receber seu legado. Ele sabe os loucos que ele tem com ele, o Vance, o Rubio. Me parece que vem bomba por aí. Mas o que eu estou achando estranho é que se o momento mais seguro para ele tentar uma mudança constitucional, uma mudança legal, e se autorizar a um terceiro mandato, seria agora. Porque ele corre o sério risco de não ter maioria nem na Câmara, nem no Senado, no final do ano. Por que você acha que ele ainda não fez isso? Na verdade, ele sabe que sofreria uma derrota. No Congresso, mesmo tendo uma maioria frágil no Senado, e uma maioria normal na Câmara dos Representantes, ele seria derrotado, inclusive pelo seu próprio partido. Há uma emenda da década de 50, emenda com mais de 70 anos, pois, que impede um terceiro mandato, consecutivo ou não. O primeiro contou, diferente do Brasil, né? O Lula está em seu terceiro mandato. Lá não pode, independentemente de ser
um segundo mandato consecutivo ou não. Antes podia, mas só um presidente ficou mais de 2 mandatos, que foi o Franklin Delano Roosevelt, até por causa da guerra. Ele foi eleito 4 vezes. Morreu no início do 4º mandato, em 1945, antes do fim da guerra, mas já estava claro que os aliados haviam vencido. E antes disso era uma espécie de acordo, porque como Washington não quis um 3º mandato, aquilo virou uma referência depois solidificada, não muito tempo depois. Ela foi solidificada no começo do século XIX como sendo uma espécie de compromisso moral. Ninguém tentaria um 3º mandato. Mas depois do fenômeno Franklin Delano Roosevelt, o único que ficou mais de 2, foram 4 eleições, morreu no início do 4º mandato, eles resolveram emendar a Constituição e proibir um 3º mandato. E mesmo sendo disruptivo, o Trump sabe que não tem chance, pelo menos agora, nessas circunstâncias atuais, de derrubar essa emenda constitucional. Muito bem, então significa que ele vai permanecer, porque deve tentar um. Não, eu acho que ele vai continuar aprontando, eu não sei. Não podemos esquecer do Capitólio, quando ele. Exato, ele foi capaz de tentar isso e eu não duvido que ele tente até o final do mandato dele alguma coisa. Tenho certeza, Chico. Não vai perder essa. Até porque a gente não pode esquecer uma coisa. E aí o Zaidan vai entender o paralelo que eu vou fazer. A Suprema Corte é dele. Não é favorável a ele. A Suprema Corte é dele. Ela está de joelhos em relação ao Donald Trump. Eu não duvido dele fazer uma provocação à Suprema Corte para esclarecer se é 3º mandato consecutivo ou não, e a Suprema Corte interpretar a emenda constitucional do jeito que ela quiser, e os caras darem uma de Supremo Tribunal Federal e dizerem, não, ele pode ser candidato. Sim. A gente teve um caso aqui, não sei se vocês lembram, quando o Alckmin, discutindo, porque ele assume na segunda metade do mandato do Covas o governo do Estado. E se a gente lembrar, o Alckmin teve 3 mandatos. Sim. Porque ele, o Supremo, na época, interpretou que o primeiro não contava. Não contava. Muito bem, mas o Zaidan comenta essa sua projeção, Roberto, no próximo bloco. Vamos para o intervalo, Zaidan, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o comentarista Cláudio Zaidan online e o nosso comentarista aqui nos estúdios, o advogado Roberto Mohamed. Zaidan, Mohamed deixou no bloco anterior uma questão para você sobre a possibilidade da Suprema Corte Americana exarar a manifestação, um parecer favorável a um 3º mandato de Donald Trump, como ele evidentemente deseja. Você crê nessa possibilidade, Zaidan? Não, eu acredito que ele tentará todos os caminhos que julgar possíveis, mas sem êxito. A Suprema Corte, são 9 juízes, não é? Hoje, 6 são próximos do Partido Republicano, 3 do Partido Democrata. Mas, inclusive, os sucessos que o Trump obteve na Suprema Corte recentemente, eles passarão agora, ou esse sucesso passará agora, por uma grande prova, porque haverá uma decisão a respeito das tarifas. Né? Claramente, isso é lei escrita em tábua nos Estados Unidos, tarifas comerciais são assunto do Congresso, não do presidente. A não ser, e foi essa exceção legal que o Trump usou, a não ser em casos de emergência econômica. Há uma contestação na Suprema Corte de que em nenhum momento ele demonstrou essa emergência econômica. E, portanto, esse vai ser um grande teste. Mas ainda que ele vença mais uma vez, até porque ele está dizendo que se perder na questão das tarifas, será uma derrota brutal para os Estados Unidos, aqueles exageros do Trump, será a destruição dos Estados Unidos. Ainda que ele vença, no caso
da mudança da interpretação de um texto que é muito claro da emenda relativa à reeleição, eu acho que nem mesmo uma Suprema Corte amigável daria razão ao Trump. Roberto, vamos ver, né? Vamos acompanhar, né? Oremos, Com atenção. Zaidan, eu queria entrar agora num outro assunto, trazendo a discussão para cá. Eu acho que a gente está diante daquele que vai ser o maior escândalo que a gente já teve, e a gente já conversou sobre isso, na história da República. A ponto de tornar Lava Jato, Mensalão insignificantes. Tal o grau de ramificações que o caso do Vorcaro tem. E se a gente pensar que o Vorcaro não era ninguém há 5 anos atrás, porque o Master não tem 5 anos, isso dá medo em como um homem se tornou o homem mais poderoso da República em 5 anos. A ponto de, aparentemente, ter controle sobre 2 ministros do Supremo, a ponto de ter uma infiltração no STJ também, que inclusive tem sido desprezada pela imprensa, ter um braço religioso, que é uma igreja evangélica, a Lagoinha, ter entre seus fundos o fundo que já foi, que está sendo investigado com provas claras de que lava o dinheiro do PCC. A gente está chegando num momento em que a gente tem um senador da República implicado até a alma, que é o Ciro Nogueira. A gente tem, como eu disse, gente do Poder Judiciário. A gente tem o filho do presidente da República. Dá para a gente imaginar porque a Lava Jato atacava, na verdade, um grupo político. O Mensalão atacava um grupo político. Mas o Master ataca todo mundo. Será que a gente está diante de um caso em que vai ser feito um grande pacto, como aconteceu na Itália, quando metade da República ruiu, e tudo será abafado na cara dura e novamente o povo não vai fazer nada? Ou você acha que a gente está diante de uma possibilidade de uma reviravolta? Roberto Mohamed, você e o Chico, aliás, estão de parabéns, porque há muito tempo estão falando sobre esse assunto. Se a maior parte da imprensa brasileira, principalmente aquela que tem alcance nacional, tratasse esse tema, tratasse esse assunto com a devida importância, esmiuçando tudo que está vindo à tona, nós teríamos motivos mais do que claros para manifestações imensas, para a paralisação do país. As entranhas, ou parte das entranhas do poder estabelecido, o establishment, parte dessas entranhas está sendo colocada à vista de todos pelo caso Master. Não há a menor dúvida. Aliás, o Haddad disse algo muito parecido com o que você falou agora, Roberto. Tem tudo para ser o principal escândalo. E olha que a concorrência é pesada. Escândalos públicos no Brasil, para você apontar um como destacado, ele tem de ser muito forte, porque a concorrência é pesada. Nós temos aí, além das fraudes que estão sendo apontadas pelo inquérito da Polícia Federal, o envolvimento de agentes públicos. Não foi por acaso que inúmeras cidades, que o Rio de Janeiro, como estado, que o Amapá, que o Distrito Federal, se jogaram de cabeça no esquema Master. E no caso do Rio, do Amapá, produzindo um drama social, porque eles colocaram o dinheiro dos seus aposentados, né, dos funcionários públicos, sem que esses soubessem. O dinheiro está lá. Isso aconteceu com os Correios. Né? Os funcionários dos Correios, os aposentados e pensionistas, foram tungados, foram roubados.
E eles são obrigados hoje a arcarem com o custo desse roubo. São descontados, né, nos seus vencimentos. E é bom lembrar que essa cobertura que é feita, com dinheiro inclusive dos bancos, do sistema financeiro, ela atinge aqueles que investiram até 250 mil. E não, essa proteção não alcança esses funcionários públicos, aposentados, pensionistas, que tiveram o dinheiro dos seus fundos de pensão aplicados no Master. Por que houve essa aplicação em massa de estados e municípios? É claro que houve ação política. De repente, Toffoli se apropria do caso. A alegação para ir ao Supremo é algo não esclarecido, porque ele meteu um sigilo absoluto sobre o assunto, de um deputado que teria feito uma negociação com um desses fundos, mas não teria fechado o negócio, não teria assinado o contrato, mas apareceu o nome do deputado, foi o suficiente para o caso ir para o Supremo. O Toffoli dele se apropria, começa a restringir o trabalho da Polícia Federal, chegou ao ponto de exigir que as provas fossem levadas, lacradas e colocadas sob guarda do próprio Supremo. Percebeu que mesmo dentro do Supremo ninguém aceitava isso, que era um erro brutal. Aí determinou que as provas fossem enviadas à Procuradoria-Geral, que ainda não recebeu grande parte das provas, grande parte, e contaminou essas provas com essas operações. E chegou ao ponto de indicar nominalmente quais peritos iriam analisar esse material. Roberto, você é advogado. Você sabe que estamos diante de uma situação inusitada. Porque nem é um processo, é um inquérito. Não há um processo, há um inquérito. E um juiz relator determinar quais peritos, nominalmente fulano, beltrano, devem fazer essa análise, devem fazer a perícia. Além, claro, dos indícios fortíssimos de que esses estados e municípios que colocaram fundos de pensão, e no caso do Distrito Federal, uma operação à parte, né, que seria simplesmente arcar com tudo isso, tomando um prejuízo tremendo, e parte desse prejuízo não parece irrecuperável. É claro que isso foi feito por pressão política, de gente que tem poder político para pressionar governador, pressionar prefeito. E não é uma pressão com arma na mão, né? É a coação política, é a influência política, é o tráfico de influência. Então, concordo inteiramente com você, Roberto, e parabéns pela atenção que vocês estão dando a esse caso. Ele é imenso e expõe parte das entranhas do poder no Brasil. Força, viu, Roberto, é o que vocês estão dizendo. Só lembrando que no Rio Previdência foram 2 bilhões de reais investidos no Banco Master, Roberto. Mas eu tenho uma coisa aqui para falar para os ouvintes, porque eu não pude falar antes. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, me processou. Ele teve uma liminar para que eu não pudesse me referir a ele. Por isso que a gente não fala do indigitado governador do Distrito Federal aqui nesse programa, desde o dia em que eu cumpro decisões judiciais. Posso recorrer delas, mas eu cumpro. Ocorre que a juíza rejeitou. E agora eu posso falar. Então, no próximo bloco, eu vou ter que contar aqui o que aconteceu nesse período e que a gente estava proibido de falar. Primeiro que foi uma coisa legal ser processado pelo Ibanez Rocha, né? Significa que pelo menos alguém da equipe dele vê o programa. Em Brasília, hein? Mas é preciso deixar claro que eu acho que ele vai ser uma das primeiras vítimas deste inquérito. Por quê? Alguém vai pagar o pato. Sim. Alguém vai pagar o pato. E no próximo bloco eu queria falar justamente disso. O BRB, que levou um golpe de 12 bilhões de reais, está de xícara na mão, fazendo exatamente o que o Correio fez com o governo federal, BRB está fazendo agora com o governo do Distrito Federal, que na semana passada declarou que vai ter que cortar verba da saúde, da educação e de investimentos
de infraestrutura, corriqueiros, de manutenção, por conta da falta de verba. Mas vai colocar dinheiro no BRB. Então, a gente vai ter no próximo bloco uma explicação do que está acontecendo. Muito bem, vamos para o intervalo, Zaidan, Roberto, e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Cláudio Zaidan online e o advogado Roberto Mohamed, ambos comentaristas aqui do Opinião. Eu queria, Roberto, antes de passar a palavra, lembrar aos nossos amigos telespectadores que este programa, e você em especial, Roberto, foi um dos primeiros analistas a denunciar essa questão do BRB e do Banco Master. Lembrando a época, inclusive, que o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, patrocinava, e patrocina, acho que até hoje, o time do Flamengo e também uma equipe de automobilismo. Imaginem os senhores um Banco Regional de Brasília patrocinando uma equipe de automobilismo que nem piloto brasileiro tem, né? Enfim, é um banco que tem algumas agências modestíssimas em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós também mostramos isso aqui várias vezes. Então, Roberto, você realmente foi quem levantou essa bola, foi a primeira vez. Bem, Chico, não é uma equipe de automobilismo. Ele patrocina todas as categorias do automobilismo brasileiro. Fórmula Truck, Stock Car, como categorias, como o campeonato. Sim. Além de patrocinar. Agora começou a patrocinar o piloto brasileiro, mas antes da entrada do Bortoleto já patrocinava uma equipe de Fórmula 1. Mas o importante como é que para mim, eu vou definir aqui, eu só vi um caso de banco ser usado politicamente. E não pense vocês que foi no Rio de Janeiro, não. Nenhum banco foi tão utilizado politicamente quanto o Banespa, que simplesmente garantiu, num determinado momento, a eleição do sucessor Quércia para Fleury, em que se atribui ao Quércia, eu nunca consegui a comprovação de que a frase é verdadeira, mas se atribui ao Quércia a frase: quebrei o Banespa, mas elegi meu sucessor. Banespa foi o banco que, tanto que, quando termina o governo Fleury, um primeiro motivo da briga entre Mário Covas e Fernando Henrique, todo mundo pensa que foi a emenda da reeleição, mas na verdade a bronca do Mário foi que ele assume o governo do estado com o Banespa sob intervenção federal. E ele achou que aquilo foi uma traição antes de que ele pudesse saber o que estava acontecendo. No caso do BRB, como é que esse banco pode continuar fazendo os patrocínios que ele está fazendo sem ter dinheiro para poder honrar seus compromissos e de chapéu na mão no governo do estado? Eu já disse aqui, o caso do Ibanez foi muito, muito curioso, porque a volúpia com que ele avançou sobre a diretoria do BRB, e o ex-presidente do BRB acabou de, num depoimento, dizer que o Ibanez sabia que os títulos eram fraudados. E que partiu dele a determinação para comprar o Banco Master por mais 2 bilhões para que isso não aparecesse. Ora, é óbvio, se agora o Banco Master, o BRB, por conta desse golpe, não tem condição de se manter um banco estável e está pedindo que o seu maior acionista, que é o governo do Distrito Federal, aporte dinheiro no BRB, é lógico que isso já estava programado para acontecer na surdina o ano passado, antes do escândalo surgir. Se o Banco Central autoriza a fusão, a aquisição, certamente ninguém mais prestaria atenção. E a gente tem uma coisa que todo mundo fala, mas o voto. O Ibanez Rocha está na liderança das pesquisas, junto com a Michelle Bolsonaro, para o Senado pelo Distrito Federal. E a vice dele, Celina Leão, é a favorita a ganhar a eleição para o governo do Distrito Federal, que eu já disse aqui também, quando ele mandou uma carta para o Trump dizendo que o Lula era hóspede dele, e eu expliquei, ele é que é fruto de uma aberração. Por quê? Nenhum lugar... A Brasília foi copiada da ideia de Washington. Juscelino Kubitschek não acordou do nada e falou, vou montar uma capital
que esteja longe do mar, no meio do cerrado, para ser totalmente diferente, uma cidade planejada. Washington é uma cidade planejada. Washington foi totalmente uma cidade planejada. O Distrito de Colômbia é exatamente aquilo que inspirou o modelo brasileiro era europeu, por isso que a capital era o Rio de Janeiro, como é Londres, como é Paris, mas a partir do momento que a gente olhou para os Estados Unidos e mudou tudo, mudou a configuração de padrão nas Forças Armadas, de doutrina militar, de orientação cultural para os Estados Unidos, a ideia de fazer exatamente o que os americanos fizeram no século XVIII estava lá. Quem nomeia o administrador de Washington é o Congresso americano. Hoje é o Trump. Mas por quê? Porque não tem sentido o administrador da cidade, que só tem uma característica, ser sede do governo, ser um cara de oposição, eleito. E Brasília era assim, até aquela malfadada Assembleia Constituinte de 88, que inventou o governo do Distrito Federal, dando 3 senadores, deputados, como Assembleia fez com os outros territórios federais, Amapá, Rondônia, Roraima, e a gente está aí pagando pato, porque é só dos ex-territórios que vem problema. Ao invés de incorporá-los aos estados, não. Olhem o que a Amapá produz para nós. Só tem 2 coisas no Amapá: índio e político corrupto. É inacreditável. E a gente está aí vivendo o fruto disso. Zaidan, eu sei que eu fiz uma manifestação um pouco mais pesada e talvez até antidemocrática, mas não foi. E pelo menos no meu entendimento. Mas o mais incrível é que parece que você falou da imprensa, a imprensa nacional. Me parece que todo mundo foge do verdadeiro assunto, que é o quanto é sangrado dos cofres públicos por este grupo, que é pequeno se você comparar com a população brasileira, sim, e a população está anestesiada. Ibanez é líder na eleição para o Senado, quer dizer, está atrás da Michele. Mas olha bem o que é a eleição no DF. Celina Leão, Ibanez Rocha e Michele Bolsonaro. Em São Paulo, colaram na testa do Tarcísio que ele é gestor. O cara não fez nada, mas não faz desde que ele estava no DENIT. Ele só fala, ele não entrega uma obra. É gestor do quê? Como é que podem ter criado esse tipo de coisa? E a direita representa o quê de voto no Brasil? 1 milhão? Por que eles estão na liderança? É tudo pobre votando neles. É o cara que passa fome. É o cara que dirige Uber 18 horas por dia e acha que é empreendedor e acredita nisso. Parece que as pessoas enlouqueceram, Zaidan. Com relação ao eleitor, nós precisaríamos aqui de 4 blocos só para esse assunto, né? Até porque o sistema brasileiro ele é controlado pelos partidos. Você não tem candidatura independente. Os partidos apresentam o cardápio. Você não pode ir além do cardápio apresentado pelos partidos. E os caciques controlam não apenas fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, quem leva dinheiro nas campanhas, mas também como é usado o fundo partidário. Aí sim é uma excrescência no fundo partidário. Como determinam quem será candidato. E é bom lembrar que grande parte da Câmara dos Deputados, porque o voto é proporcional, grande parte é constituída de deputados que não tiveram votos para lá estarem, né? Eles foram de carona, diferente do Senado, que é voto majoritário. Tudo deveria ser voto majoritário, com uso de distritos, subdivisão em distritos. Mas esse é um tema à parte. Voltando ao Master, e só abrindo parênteses aqui, eu tenho uma visão diferente, por exemplo, sobre o que você falou sobre os territórios, no Amapá, por exemplo. O Amapá é um lugar extraordinário. E o problema é exatamente o sistema de poder. Mas esse não é um problema do Amapá, é um problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil, ainda é, de petróleo utilizável, né? Não de reservas. É um estado quebrado, estado falido. Quebraram o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estados ricos. É um problema nacional, não é algo localizado aqui ou ali. E com relação, eu citei aqui o caso do Toffoli. Primeiro, o Toffoli tem de deixar a relatoria, é óbvio, mas isso já não basta. Agora é preciso que se descubra por que ele se envolveu dessa maneira, por que ele tomou para si
numa atitude febril, o caso Master. Ele e Alexandre de Moraes não podem participar de qualquer julgamento que venha a ocorrer a respeito do Master. Devem se declarar impedidos. Esse é o normal. Não se pode simplesmente tergiversar. Não podem. Não podem participar de qualquer julgamento referente ao Master, se houver um julgamento no Supremo. Esse é o primeiro ponto. E no caso do Toffoli, não basta que ele abra mão da relatoria. E neste momento, ele não quer abrir mão. Já deixou claro, o Fachin vai conversar com ele esses dias, talvez hoje. E ouvirá um não. Talvez consiga convencê-lo depois com a autoridade da presidência da Corte. Mas é mais do que isso. É preciso saber, porque são muitos indícios preocupantes. A família, irmãos do Toffoli, tiveram negócios com fundo de investimento que tinha participação no Master. Tudo isso tem de ser esclarecido. Tomara que, ao fim, a conclusão seja não houve nada. Mas é preciso investigar. Essa conclusão não pode ser dada a priori. Tribunal de Contas. O Renan Calheiros disse ontem que o Tribunal de Contas entrou na jogada por pressão de parlamentares. Isso tem de ser investigado também. O Tribunal de Contas, de repente, queria quase uma intervenção no Banco Central por causa do Master. E queria paralisar as ações do Banco Central em relação ao Master. É muito grave e profundo o que aconteceu. Essa investigação tem de ser ampla, tem de acontecer em diversos lugares, no Judiciário, no Senado, na Câmara, mas tem de acontecer não superficialmente, porque o caso é muito, muito grave, profundo, e nos remete a dois conceitos históricos, né? Do Raimundo Faoro, que é o patrimonialismo, né? O que é público, a res pública, é privatizada, é tomada como patrimônio de grupos, e o conceito do Sérgio Buarque de Holanda, da cordialidade, que foi nesse sentido que ele usou a expressão. Você tem esses grupos de poder que atuam e que estabelecem um esquema de proteção mútua. O Master pode servir para que tudo isso venha à tona. Bem, Zaidan, peço sua licença, Roberto, vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje os comentaristas do programa, o colega jornalista Cláudio Zaidan online e o advogado Roberto Mohamed aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral. Eu queria ouvi-lo agora, Roberto, como advogado, a respeito dessa questão do Master ainda, e lhe perguntar o seguinte: bastaria ao ministro Toffoli deixar a relatoria do processo? Aí a gente já existe já meio que uma prévia do que vai acontecer. A Procuradoria vai entrar com pedido de suspeição, Fachin vai levar isto à Câmara e já está mais ou menos acertado de retirar. E o próximo relator nem toca no processo. Imediatamente diz que não é competência do Supremo, porque não é, porque na fase de inquérito, se há um deputado federal a ser investigado, e não era o caso, o inquérito em relação a ele vai correr no Supremo. Mas o inquérito continuava na primeira instância. Até porque, vamos dizer claro, você me perguntou a semana retrasada, a semana passada, sobre esse negócio de perito, e eu falei que no processo é o juiz que nomeia perito e tal. Sem processo, Chico. Na hora, eu não me toquei do que a gente estava discutindo. Ele não está nomeando perito. O inquérito pertence ao Ministério Público. Quem manda no inquérito é o Ministério Público. O Ministério Público e a polícia. Quem determina quais são os peritos policiais que vão analisar as provas colhidas é o delegado. Sim. Muitas vezes até porque ele só tem um. Não é um juiz que diz, olha, eu quero que o policial tal e o policial tal tenham 24 horas para examinar as provas. Você não quebra uma criptografia de telefone, de mensagem e tal, em um dia. Quer dizer,
O Toffoli afundou na lama. Isso, para mim, significa que ele está nas mãos de alguém. Isso é uma coisa meio clara. Ele não, e justamente aí é que eu acho que ele não pode se declarar suspeito. Então vai ser um alívio tirarem isso da mão dele. E aí você manda para um juiz de primeira instância e todo mundo vai dizer, pô, se o cara compra, quem ele compra? Imagina um juiz de primeira instância. Aí é que tá. Você pode pegar um fuinha. Você pode pegar aquele cara que é o demônio, fala não vou, eu não aceito. Por convicção, por honestidade, porque brigou com a mulher, seja o que for, ele não vai aceitar. Ah, e aquela desembargadora que soltou o Vorcaro porque ela foi cliente do mesmo advogado do Vorcaro. Não tem problema, é muito mais fácil o CNJ ou o STJ dizerem, amigo, amiga, você é suspeita, tchau, fique em casa. Porque você está mexendo nas instâncias inferiores. Para o Supremo vai ser um alívio para a reputação, para o olhar público para ele, se livrar desse inquérito. Esse vai ser o papel do Fachin nessa conversa que vai Exato. ter. E prestem bem atenção no que eu estou falando. É mais fácil blindar um juiz de primeira instância do que um ministro do Supremo. Porque se pega um cara ruim, para nós é bom, mas pega um cara ruim, ele vai tocar isso até o fim, vai mandar prender todo mundo. Depois vocês reclamam e recorram. Quer dizer, um ministro do Supremo pode desprezar Globo, Bandeirantes, Record, todo mundo. Agora, uma desembargadora de um tribunal de segunda instância não pode enfrentar tanta gente assim. Porque tem muita gente acima dela. Então, seria um alívio isso. E eu acho que é o passo a ser dado. Porque o inquérito não se conduz. É que nem o inquérito do fim do mundo, das fake news. Já virou palhaçada o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele acabou de incluir a Receita Federal no inquérito que examina fake news em órgãos e em redes sociais. Porra, para, esse inquérito já tinha que ter acabado. Não pode ficar ter um inquérito aberto para ficar investigando as pessoas a bel prazer. Nós estamos vivendo um momento em que algumas coisas têm que ser feitas. Eu acho que chegou a hora do Supremo reagir. O Supremo enquanto instituição. Chegou a hora do Supremo reagir. E se havia um presidente capaz de tentar expor o que está acontecendo, esse cara chama-se Fachin. Pois é. Essa vai ser a grande tarefa do presidente Edson Fachin, meu caro Zaidan. Ele vai tentar. O Fachin tem alguns atritos dentro da corte. Todos têm, né? Todos têm. Então, um se aproxima do outro em certas circunstâncias, depois se afasta. Hoje, por exemplo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão muito próximos, muito próximos. Agora, esse caminho apontado pelo Roberto provavelmente é o desejado na própria corte. Só que, se a investigação em primeira instância ocorrer de maneira adequada, profunda, sem amarras, sem interesses, enfim, fazendo aquilo que a lei determina que o judiciário faça, que o Ministério Público faça, provavelmente, em algum momento, o caso voltará para o Supremo. Por quê? Porque se a investigação for profunda, for correta, for reta, ela chegará a figuras com prerrogativa de função, fórum por prerrogativa de função, ou seja, Supremo. Talvez chegue a alguns que terão de responder perante o STJ, caso de governadores. Mas se chegar a deputado, a senador, a ministro de Estado, voltará para o Supremo. Então, o Roberto tem toda a razão quando diz que acho que interessa, dentro da Suprema Corte, que o assunto saia de lá. Mas acho inevitável, se houver uma investigação correta, séria, que ele volte para lá. Mas aí é que está, Zaidan. Eu acho que, primeiro, que tem um entendimento meio distorcido, porque eu entendo que inquérito jamais poderia ocorrer no Supremo. O Supremo não é órgão investigativo. Inquérito não podia ter... Né? Inquérito não podia ter fórum privilegiado, porque não há fórum em inquérito.
tinha que ser investigado. Quando houver a denúncia, e aí cabe essa questão da definição que a Constituição de 88 trouxe. O inquérito e o processo penal são do Ministério Público, exclusivamente deles. O juiz vai julgar o processo, mas o patrocinador da ação é o Ministério Público. E aí sim, ele faz uma denúncia no Supremo contra quem tem fórum privilegiado e fora do Supremo contra quem não tem. Se adotaram algumas coisas no Brasil que são excrescências jurídicas. Porque inquérito é investigação, não é papel do Supremo fazer isso. Porque podem ter certeza, está tudo parado no Supremo. O Supremo tem trocentos mil recursos extraordinários que simplesmente não estão sendo julgados. Porque ele está servindo de tribunal de primeira instância. E faz tempo. Há quanto tempo, quem assiste TV Justiça, há quanto tempo as pessoas não assistem um julgamento, uma sessão plenária do Supremo, para analisar questões de disputa tributária entre os estados, recursos extraordinários em matéria previdenciária, recursos extraordinários em matéria tributária? Há quanto tempo a gente não vê isso? Porque o Supremo virou a nona vara de parelheiros. Oi, Zaidan. Nós mencionamos há pouco, Roberto, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos, que tem muitos problemas também, mas para cada 100 processos que a Suprema Corte recebe, o Supremo Tribunal Federal brasileiro recebe 10 mil. 100 para 10 mil. Né? Então, são 100 vezes mais. Isso, até porque a Constituição brasileira é muito mais subjetiva. Então, bons advogados conseguem encontrar, quando há interesse de levar um assunto ao Supremo, conseguem encontrar algo que remeta à discussão sobre constitucionalidade, em qualquer tema. Qualquer tema. E aí você vê o Supremo atropelar decisões da Justiça do Trabalho, atropelar, quase reduzir a inutilidade da Justiça do Trabalho, cujas funções específicas, únicas, estão previstas na Constituição. Não é lei ordinária. Então é um problema muito sério. Tudo chega ao Supremo. E o Supremo não tem capacidade, nem estrutura, nem agilidade para resolver nem um mínimo. Chico, mas tem uma razão aí, infelizmente, e eu digo isso como advogado, o STJ tem feito determinadas coisas, e isso nasce no momento em que você começa a ter um critério de escolha para ministros de tribunais superiores e até de tribunais regionais ou de tribunais de justiça sem muito critério. Virou república hereditária. Indicação de amigos políticos. Gente que não tem condição. A gente fala do TCU. O TCU não tem uma indicação que preste. Uma. Aí a gente tem, por exemplo, uma excrescência brasileira, que é o STM, o Superior Tribunal Militar, que só serve para gastar dinheiro. Ele não tem utilidade nenhuma. Você quer processar um militar por um crime militar? Monta uma corte marcial, que é assim no maior exército do mundo. A maior força aérea do mundo e a maior marinha do mundo, que são as americanas, eles não têm justiça militar. Ela é provisória. Tem um crime, se nomeia um oficial superior, eles têm uma procuradoria lá dentro, como a gente tem no nosso exército, na marinha e na aeronáutica, são os advogados concursados, e faz o julgamento, e depois desfaz aquela corte. É como processo administrativo de funcionário público, é igualzinho. Não precisa ter um superior tribunal militar com juízes militares, em primeira instância, que sorve dinheiro e não fazem nada o dia inteiro. Que horror, né? É inacreditável. Ninguém tem coragem de propor uma emenda constitucional que extingua essa desgraça. Era dinheiro que poderia sobrar para aparelhar melhor o judiciário. Claro. Mas, infelizmente, a gente nunca vai ver isso. Muito bem, Roberto. Meu caro Zaidan, chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação, mais uma vez, aqui no Opinião. Cláudio Zaidan, muito obrigado. Sempre uma honra, Chico. Muito bom conversar com vocês. Até a próxima. O Cláudio Zaidan, comentarista aqui do Opinião, sempre participando conosco online. Muito obrigado, Roberto, pela sua participação mais uma vez aqui no Opinião. E um agradecimento especialíssimo a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.